Então, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro da comunidade Corretor 5.0. Nós estamos na 31ª aula desde quando começamos o ano passado, tá? Então, já fizemos 31, essa é a 31ª. O assunto que nos traz aqui hoje é o Break-Even Point, que é uma ferramenta de gestão financeira, mas que acaba sendo permeada por questões de estratégias, porque finanças é o resultado final, né? Antes de você chegar a finanças, você tem alguns passos aí mercadológicos, estratégicos, né, e principalmente adoção de ferramentas que possam trazer efetivamente resultados satisfatórios para o seu negócio, tá? Então, como de praxe, a gente conceitua, depois a gente aplica, tá? Alguém tem noção do que seja isso? Break-Even Point? Alguém Eu não. já teve acesso a esse tipo de ferramental? Já estudou esse assunto? Já navegou por ele? Não? Então, vamos lá. Alguém quer manifestar? Além do Vicente? Eu também não, Maurício. Vamos lá. Boa noite, meio atrasado aí. Também nunca vi isso, não. Bom, em outras palavras, break-even point, tradução literal, é ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É uma ferramenta que você tem de gestão do seu negócio que viabiliza o estudo financeiro, e aí não é só de um negócio, é de uma carteira de seguros, é de uma posição também que a corretora pode estar passando, planeja o futuro e gerencia riscos de forma muito eficaz. Riscos aqui de rentabilidade, lucratividade e até de, às vezes, você não ter o preço correto do seu produto ou do seu serviço, tá? Isso é muito utilizado, todas as metas que empresas fazem, orçamento que empresas fazem, de objetivos de venda e de marketing, passam necessariamente por essa análise. Eu sei que, muitas vezes, apesar da mentalidade empreendedora possa estar presente em algum momento nas corretoras, nas empresas corretoras, mas, de uma maneira geral, as metas, as projeções de metas são feitas muito mais de forma empírica do que forma científica, tá? E eu vou tentar ensinar para vocês aqui como é que nós podemos tratar essas metas de forma mais científica e não tão empírica assim. Porque, por exemplo, se eu perguntar para cada um de vocês, qual que é a meta que vocês possam imaginar para cada tipo de seguro? Mas vamos dizer, eu quero tantas apólices, eu quero tanto de faturamento em comissões, eu quero tanto de prêmio, né? Vocês vão ter uma noção, mas essa eu quero dar uma dimensão um pouco mais aprofundada de como é que vocês devem dimensionar essas metas aí a partir dessa ferramenta chamada Break-Even Point, tá? Então, em outras palavras, é ponto de equilíbrio, é um ponto de encontro entre... Fácil entender agora, ó. Break-even, em outras palavras, é o ponto de encontro entre receitas totais e custos totais, ou seja, representa um momento em que as suas receitas, ou seja, receitas em comissões de serviços, igualam aos custos totais. O que significa dizer que a empresa não está gerando lucro ainda, mas também não está gerando prejuízo, mas está operando numa situação de equilíbrio financeiro. Ou seja, o que você ofere de receita, o que você recebe em comissões de serviços, suprem as suas necessidades de caixa em relação aos custos fixos e aos custos variáveis, tá? Então, é muito importante aprender a calcular como é que nós chegamos a esse denominador aqui, do valor da receita para encontrar os custos totais. Ou seja, para cobrir os seus custos totais, né? E o que são esses custos totais? Os custos totais são representados por dois níveis de custos, tá? Chamados custos fixos e chamados custos variáveis, tá? O que são custos fixos? Obviamente, o próprio nome está dizendo aí.
eles não variam de acordo com o volume de produção ou das suas vendas. Por exemplo, salário de funcionários, custo ou despesa de aluguel, condomínio, né, IPTU, ok? Esses custos são todos fixos, porque, independentemente do que você vier a produzir, você tem telefonia, internet, se bem que telefonia pode ter aí uma variação em função de utilização com vendas, tá? Mas, basicamente, são os custos que você tem que arcar independentemente do valor de produção. Aquilo que você está vendendo ou não, você tem que ter capital para honrar. Salário de empregado, fundo de garantia, 13º, férias, né? Todos os custos relativos à sua localização, como é o caso de, às vezes, pagando aluguel, às vezes pagando IPTU, ou pagando condomínio, né? As despesas mínimas que você tem para manter escritório limpo, limpezas, né? Tudo isso tem a ver com essa ideia de custos totais, tá bem? E as variáveis você tem de acordo com o volume. Por exemplo, você pode, de repente, você está repassando uma comissão para terceiros, você está pagando um prolabore para uma associação, para um sindicato, via seguradora, então isso, né, acaba entrando aí nas suas variáveis, tá? Ok? Tranquilo? Então, eu preciso relacionar, classificar o que são custos fixos e os custos variáveis. Vamos ver aqui alguns insights depois, tá? Aí a pergunta por isso que eu falei da forma empírica, que muitas vezes as metas são montadas. Quantas apólices você precisa vender? Boa noite, Marco Túlio. Quantas apólices você precisa vender? Alguém pode me responder? Boa noite. Boa Mas noite. você tem que vender a quantidade de apólices suficiente para cobrir seus custos ali, despesas fixas, operacionais, pessoas, insumos, e ainda sobrar um lucro aí que você está dentro de acordo com o seu planejamento ali, estratégico. Tudo bem. A resposta está parcialmente correta, Marco Túlio. Porque eu preciso fazer alguns complementos. Quantas apólices eu preciso vender? Você falou que é uma quantidade X que seja o suficiente para cobrir meus custos fixos, variáveis, etc., né? Agora, a pergunta que não quer calar, que complementa isso, a que preço? Que preço você precisa vender essas apólices? Né? Porque o preço vai estar lá embutido algumas coisas, inclusive, como você falou, Marco, bem lembrado, é importante pontuar, tem que ter uma margem de lucro. E aí temos um problema, que como é que você, corretor, não responda agora porque vai vir na sequência, mas é para refletir. Como é que você, empresário do ramo da corretagem de seguros, precifica os seus produtos e serviços? E aí, quando eu falo de produto, não é o produto da seguradora, não. É o seu produto de corretagem. É o seu serviço de administração e intermediação legal de contratos de seguros. É a sua consultoria perante os seus clientes. É a sua personalização de atendimento. É a sua excelência do trabalho junto aos clientes. A que preço você faz o seu serviço? E isso é um problema que nós temos muito sério no ramo de intermediação, porque acaba que o preço está embutido, como diz um argentino, em la fatura. Embutido na fatura está, na verdade, embutido no prêmio que o segurado paga. O certo seria que a seguradora fizesse a cobrança do prêmio relativo à parte de risco, que é o sinistro, com o devido carregamento de IDA, que é a despesa administrativa que ela tem, localização, funcionamento, operação, tecnologia, etc.,
mais a expectativa de lucro dos acionistas. E você, corretor, cobrasse em separado do cliente o serviço de intermediação. Imagina como seria isso. A seguradora, o segurado pagando um boleto da seguradora para cobrir os riscos, para emitir o contrato, para fazer frente a toda a garantia securitária, e você, corretor, cobrando um outro boleto ou recebendo um PIX do cliente para fins de recebimento do seu trabalho. O certo seria isso, né? Mas por uma questão operacional não é assim. Então, muitas vezes, em função dessa variável prêmio do seguro que o segurado paga, e ali dentro tem uma parte que é comissão, que está embutido ali, você acaba não precificando o seu serviço como deveria. Tá? E outra coisa, Marco Túlio, complementando ainda um pouco mais a resposta, eu preciso saber a que preço e em quais ramos, ou que ramo eu vou cobrar. Né? Então, é muito diferente quantas após eu preciso vender, a que preço e de que ramo. Eu preciso vender, aí eu tenho que fazer essa conta de forma separada. Eu tenho que pegar a área de vida, e aí eu, dentro do próprio vida, eu tenho que verificar. Vida em grupo é de um jeito, vida individual de outro. Porque os custos médios, os prêmios médios, são diferentes. O nível de comissionamento é diferente. Geralmente, em seguros coletivos, você tem uma taxa de angariação maior, uma taxa de agenciamento maior, né, que varia entre 100% e 200%. Confere, Vicente. Né? Então, você tem precificação diferenciada, ou seja, você tem remunerações também diferenciadas. E os ramos que geram recorrência, como é o caso de benefício, de modo geral, você tem receitas todos os meses. Já os outros produtos, você tem apólices anualizadas, em alguns casos plurianualizadas, 2, 3, 4, 5 anos, é mais raro. Outros você tem contratos específicos, como é o caso de garantia, que você só faz o seguro para aquele contrato, ou você faz uma engenharia especificamente para aquela obra, e ela termina, não tem renovação. O garantia terminou, não tem renovação. A não ser que você faça um trabalho ali, está construindo um shopping, ou está construindo um condomínio. Aí você vai participar depois da construção de um projeto de seguro patrimonial, ou seguro empresarial, né, ou condominial. Mas, então, é fundamental que vocês tenham em mente que é preciso separar quantas apólices eu preciso vender, sim. A que preço eu preciso vender, sim. Mas tenho que definir qual que é a minha margem de ganho, qual que é o meu resultado por segmentação de mercado, por família de produtos. Concorda comigo? Está mais claro agora, Marco Túlio? Sim. Sim, com certeza. Né? Então, esse é um cálculo que eu preciso fazer, porque qual que é a minha rentabilidade no automóvel? É muito diferente da minha rentabilidade no seguro. Se eu faço a conta automóvel 12 meses, eu tenho que fazer a mesma conta para um seguro de vida de 12 meses. Eu tenho que anualizar isso. A minha receita por cliente, ela deve ser sempre anualizada. Eu não posso fazer a conta só mensal. Eu tenho que fazer a conta para períodos equivalentes a um ano, que é o meu orçamento anual, entenderam? Assim como eu preciso, em seguros que tenham vigências plurianuais, eu tenho que separar dessa forma também em preços anualizados, ou em volume anualizados. Tá legal? Esse vender aí, tá, entre aspas, porque, na verdade, nós já falamos aqui outras vezes, mas eu quero sempre provocar vocês, porque vocês, na minha opinião, não são mais, já há muito tempo, vendedores de apólices. Está provocativo aqui. Na verdade, vocês são compradores de apólices, né? Já falamos e repito isso aqui.
Por que vocês compram apólices? Porque vocês precisam sempre entender as necessidades de cada cliente, expectativa de cada cliente, capacidade de compra de cada cliente, né? A que riscos cada cliente estão expostos, e aí formatar um contrato, ou formatar uma proposta, melhor dizendo, com uma arquitetura de coberturas e garantias que seja adequada ao tamanho da necessidade daquele cliente. Ao fazer isso, vocês estão pesquisando o mercado, levando consultivamente a melhor solução para eles, a melhor relação custo-benefício. Portanto, ele vai ter aí uma oportunidade, junto com você, de decidir a melhor garantia, a melhor cobertura securitária. E você vai sempre estar num trabalho de orientá-lo, de ser consultivo no seguinte aspecto. Maurício, você, na qualidade de segurado, precisa dessa cobertura, desse produto, ou deste valor de limite de importância, limite máximo de indenização, etc, etc, etc. Você vai me orientar, na condição de eu segurado, qual que é o melhor produto. E é mais ou menos assim, como se eu estivesse perguntando para vocês, queridos corretores, qual que é o produto que eu devo comprar? Se fosse você, no meu lugar, o que você decidiria, não é assim? Então, você está ajudando o cliente a comprar, a fazer a decisão pela compra. Então, você não está vendendo, você está ajudando o cliente a comprar, o que é muito diferente. De novo, é preciso levar em consideração que tipo de apólice você vai vender, qual que é o preço médio dessas apólices, consequentemente, a comissão média que você vai oferir, né, e também que ramo que você vai trabalhar, porque tem muita diferença de ramo para ramo. Confere, gente? Faz sentido? Total. E aí, a pergunta que não quer calar é quanto e como você cobra pelo seu serviço. Isso também é um problema sério. Vocês precificam o serviço assim. A esse segurado aqui eu vou colocar 10%, porque a concorrência está muito séria, eu vou ter que tirar da minha comissão alguma coisa. Ou esse aqui eu vou colocar 15%, esse aqui eu vou colocar 20% ou 25%, não é assim? Ou seja, é muito empírico, gente. É muito empírico. Não pode ser empírico desse jeito. Tem que ser científico, tem que ser técnico. O que é ser científico e ser técnico? Você precisa calcular quanto é que é a sua hora de trabalho. Quanto é que é a hora técnica do seu trabalho? Quanto é que você custa, qual que é a sua hora para trabalhar uma consultoria de um cliente? Quanto tempo você vai se dedicar àquela conta? Quantos dias no mês você precisa visitar o cliente? Quantas ligações você vai dar a ele? E tudo isso tem que estar na ponta do lápis. Sim ou não? O corretor não tem hábito de fazer isso. Poucos corretores têm hábito de fazer isso. Você precisa... Eu sou muito mais a favor, ao invés de você trabalhar com percentuais de negócios sobre prêmios, você estabelecer qual que é seu valor mínimo de serviço. Por exemplo, para um seguro de automóvel, eu vou cobrar R$200, ou R$300, ou R$400 por cliente. Ponto. Essa taxa ter uma taxa mínima já pré-determinada. E aí eu vou flexibilizar ela de acordo com o percentual de comissão. Taxa não, valor em reais. Taxa não, valor em reais. A minha hora de trabalho, ou em cada negócio, em cada coisa de automóvel, eu vou ganhar R$350, ou 400, vou arredondar para R$400. Bom, se o prêmio é R$3.000, é só fazer a conta. Quanto que R$400 se representam de 3 mil. Se o prêmio é de 4 mil, são 10%, mínimo que ou seja, eu tenho que ter um mínimo calculado, e aí a relação é por negócio, e ramo. O automóvel é um jeito, vida de outro, o saúde é de outro, o empresarial de... Ok? Vocês precisam ter esse cálculo, essa margem bem calculada para estabelecer qual que é a realidade do seu serviço. Às vezes você pode até ficar mais competitivo, ao invés de pensar em 20%, 25%, você pode até ter uma rentabilidade interessante por negócio, desde que realmente a remuneração do trabalho esteja acontecendo.
O que não pode, né, é você deixar de estabelecer esse valor. Então, o quanto você cobra e como você cobra, o quanto é você estabelecer esse valor mínimo, unitário, por apólice, por ramo. Ponto 1. O segundo, como é que você vai cobrar? Óbvio que vai estar embutido no prêmio que o segurado vai estar pagando. Mas aí vai ter que entrar uma inteligência financeira de vocês. Vocês sabem que as seguradoras trabalham como? Elas trabalham como fluxo de caixa, com fluxo de caixa. Ou seja, até o valor da primeira parcela, ela te passa a comissão. Então, exemplo, se eu estou fazendo um seguro com 25% de comissão, se o prêmio está parcelado em 4 vezes, eu recebo tudo na primeira. Mas se está parcelado 4 mais, eu vou receber um pedaço na primeira, um pedaço na segunda ou um pedaço na terceira, e assim sucessivamente. Então, o meu fluxo de caixa de recebimento de comissões dependerá do parcelamento do prêmio e de quanto é o percentual da comissão, levando também em consideração o valor unitário que eu preciso ter pelo meu trabalho. Em seguros recorrentes, de receita mensal, você tem outra diferença. Você tem agenciamento ou angariação recebida primeiro, segundo mês, se for 200%, se for 300%, primeiro, segundo e terceiro mês, e depois comissões lineares muito menores do que o agenciamento ou angariação. Essa conta também tem que ser feita de forma anualizada. Lembrando que vocês já têm a oportunidade no mercado de fazer o reagenciamento na renovação, tá? Isso é inteligentíssimo. Eu tenho uma seguradora ou duas que já estão fazendo isso, porque perceberam o seguinte: ao invés do ano seguinte só haver a renovação ou a possibilidade de perder para outra empresa, eles te pagam um reagenciamento. Então, te paga lá mais 100%, por exemplo, na própria renovação de agenciamento novo, do contrato novo, na mesma companhia. Eu achei isso super inteligentíssimo. Achei fantástico, fantástico. Porque evita que o corretor fique migrando a sua carteira para outra empresa e mantenha a fidelidade naquela seguradora. Além do que o ganho do corretor acaba aumentando também. Tá? Então, o quanto você cobra esse fator unitário para você ter a dimensão, quanto custa atender cada cliente em cada carteira, no seu trabalho consultivo, na sua pesquisa de mercado, na sua manutenção de contrato, que vocês precisam fazer as manutenções, não é esquecer do cliente e voltar só uma vez por ano, né? E, sobretudo, como que você vai cobrar precisa de olhar muito a questão da forma que o cliente escolheu para parcelar o prêmio ou para pagar o valor da fatura. Sim, Vicente, a palavra é sua. Eu não peguei o início da fala. Essa regra que você acabou de colocar, eu sempre questionei fidelização, como as seguradoras podem motivar os corretores preocupados com isso. Quem criou essa regra? Eu acho que é altamente necessária, nem inteligente, necessária, que é o meu perfil. É o meu perfil. Pois é, vou fazer propaganda para a seguradora aqui, né? Mas acho que vou ter que nominar, né? Eu acho que a Zurich e a TOC. A Zurich, com certeza. A TOC, eu acho que está começando também, né? Eu acho que é bem interessante, pessoal, isso. É importante, porque o mercado está muito, que nós estamos colocando lá no 5O-MG, o novo 5O, a gente tem que valorizar a nossa profissão como corretor, entendeu? E as seguradoras, por mais que elas estão despertando, elas ainda estão engatinhando. Se estão nessa linha, parabéns, porque isso mesmo vai motivar nossos corretores. É isso aí. Né? Então, já é um pensamento... isso também, de certa forma, neutraliza a possibilidade do cliente, né, ser migrado para outra empresa, porque o corretor também, muitos corretores, ao invés de fidelizar, acaba levando para outro lugar para se beneficiar, vamos dizer assim, de uma comissão aumentada, né? E a ideia não é essa. A ideia é você ter perenidade, é você ter manutenção de carteira, você ter fidelidade e ser remunerado profissionalmente e adequadamente pelo seu trabalho. Isso é bem legal. Né? Manter o padrão. E a outra forma... manter o padrão. Isso aí. Acaba que se uma vai, as outras vão, né, vão atrás. Né? E aí o detalhe importante é como você os recebe, como que você recebe pelo serviço. E aí tem que lembrar o seguinte, tem
Hoje, as corretoras de seguros, pelo menos eu aqui no meu escritório, sempre incentivo, quando eu ajudo o corretor a abrir uma empresa ou fazer alterações de contrato societário, eu sempre recomendo fazer uma multiplicidade, uma variedade maior de serviços. Não ficar limitado a só a corretagem, trabalhar com investimentos, com financiamento, com serviços que possam apoiar os clientes nessa questão financeira, trabalhar com consórcio, que é fundamental, acho, para planejar financeiramente troca de bens ou alguns outros investimentos que ele tem necessidade, como o caso do imóvel, ou até mesmo uma questão de cirurgia aí, cirurgia plástica e outros mais aí, né, uma bike, etc. Então, como é que você os recebe é exatamente o seguinte: existe um gap muito grande, o corretor precisa fazer essa conta. Eu estou desde janeiro prospectando uma conta, desde janeiro do ano passado. Aí, em fevereiro deste ano, eu consegui fechar a operação. Só que uma operação que vai demandar um trabalho junto do RH daquela empresa, porque é uma pólice ou de saúde, ou de plano de saúde, ou seguro-saúde, ou seguro de vida, vai demandar um trabalho mais intenso no RH, que eu vou ter que fazer. Vou fazer múltiplo salarial, então vou ter que pesquisar cada um, vou ter que convencer as pessoas a trabalharem minimamente o capital de 12 a 24 vezes, por exemplo, capital de morte e invalidez. E essa apólice, então, vai ser implantada em março, vai ser cobrada em abril, e eu vou receber a comissão em maio. Então, eu tenho aí 90 dias de gap de recebimento de comissões. Muitas vezes acontece, entre 45 e 60 é normal. O que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que prestar muita atenção nisso. A prospecção do cliente nessa área de seguros, ela é muito diferente de uma venda de outro produto. Porque tem vendas de produtos tangíveis, que o produto está ali, ele tira o produto na hora e paga, né? O que você tem que levar em consideração é o período de estoque daquela mercadoria enquanto ela ficou lá no seu estabelecimento. Mas o nosso serviço é diferente. Você fechou com o cliente em fevereiro, vai implantar em março, que vai ser emitido em abril, e a sua comissão vem em maio. Ou seja, você tem 3 meses de expectativa de recebimento. E o que você tem que fazer? Você tem que colocar isso no fluxo de caixa. Você precisa avaliar quanto tempo, em média, você demanda para receber comissões de cada cliente que você fechou. Por quê? Porque no período em que você não está recebendo, você tem que ter uma coisa chamada capital de giro. O que é o capital de giro? É o período que você ainda não tem recebimento e você tem que ter recurso em caixa para poder fazer frente às suas despesas. Entenderam? Faz sentido? Então, isso aqui é uma reflexão muito valiosa, porque nós precisamos estabelecer o valor unitário de cada cliente, cada ramo. Preciso estabelecer uma forma de cobrar melhor em função de fluxo de caixa de seguradora e parcelamento segurado. Eu não tenho que facilitar demais, esticar demais o parcelamento. Eu tenho que, na verdade, fazer coisas com um período de tempo menor. Tá? E receber significa qual que é o período de tempo que eu tenho, né, de gap aí para trabalhando, né, esses recebimentos. Tá? Legal? Alguma observação aqui? Alguma conotação diferente do que eu falei? Nada a declarar? Nada Vocês estão declarar, excelente. muito quietinhos, muito quietinhos. Agora eu quero saber isso aqui, ó. Qual que vocês escolhem? Qual é a equação que vocês escolhem? Qual delas vocês escolhem? Estão todos vendo aí o slide? Sim. Você, como gestor da sua empresa, qual é a equação que é mais válida para você? A primeira. Primeiro. Nossa. Complexo, hein? Na frente, nunca. Eu acho que lucro na frente, nunca. Posso estar errado.
Essa segunda eu eliminei ela por esse motivo. Tem, Renato. Aí eu fiquei entre a primeira e a terceira, porque as despesas são recorrentes, independente se eu vender ou não, né? Então, igual... As fixas, né, Renato? As fixas. Sim, eu me refiro às fixas mesmo, né? Ali um CRM, uma despesa de telefonia, uma despesa de deslocamento para abordagem, prospecção, visita. Isso pode ser variável, dependendo do volume. Corretor que não tem rodinha no pé. Então, vou fazer uma enquete aqui, vou fazer uma votação. Começando aí por quem quer votar. Vamos fazer uma votação. Eu votei na primeira, posso estar até errado, mas eu votei na primeira. No novo momento, tá, Maurício? No novo momento. Tá certo, ok. Então, vamos lá, vou anotar aqui. Número 1. Também fiquei com a primeira. Também ficou a primeira. Quem mais? Renata. Quem falou? Eduardo? Eduardo. Tá, ok. Quem mais? Cíntia, preço. Primeira? Primeira. Tá parecendo tudo igual, viu, Maurício? Pra pegar a dica. Segunda. O Marco Túlio? Olha a segunda. A segunda. E quem mais? Emerson, votou? Vai na primeira também. Primeira também? Tina, votou? A minha internet caiu aqui e eu perdi tudo. Entrei de novo agora. Qual que é o voto da equação aí? A da minha? Ixi, acho que é a primeira. Primeira? Tá, a maioria votou na primeira. Se eu disser para vocês que todas essas equações são absolutamente iguais. Não são iguais, não, né? São absolutamente iguais. Eu desconfiei, viu? São absolutamente iguais. Matematicamente, absolutamente iguais. Matematicamente. O problema agora é gerencial. É gerencial. Olha só. Se a gente fizer a gente vai fazer uma ação em preços. Tá bom? Quando eu falo em preço, não é prêmio do seguro, não, tá, gente? Entenda bem. Preço do seu serviço. Do seu serviço. Se você quer reduzir o preço, o que vai acontecer com o custo na primeira equação? Custo de despesas. Seu custo vai aumentar? Se você desce o preço, seu custo aumenta? Ou não? Mantém. Não, se o seu preço desceu, o que está azulzinho lá, se desceu o preço, seu custo aumenta e o seu lucro... Aumenta. Não, o custo é fixo, não é? Não, aqui nós estamos falando de custo e despesas de uma maneira geral. Custo total, inclusive as variáveis. Olha só, se você... Vamos falar só do custo fixo, então, que é pior. O custo fixo não muda. Se você baixa o preço, o que você está fazendo com o custo? Você está aumentando ele. Proporcionalmente, você aumenta ele, concorda? Em relação ao preço final? Sim. E o que você faz com a margem de lucro? Você desce a margem. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ação em custos. Se a gente baixar o custo, o que acontece com o preço? Se a gente abaixar o custo. Se a gente abaixar o custo, o preço... Aí você pode, acho que, diminuir o preço ou aumentar o lucro. Aí você pode escolher. Quando você baixa o custo, se você mantiver o preço, você está aumentando o lucro. Se você baixa o custo e reduzir o preço, o lucro fica na mesma proporção. Então, esse é o melhor dos mundos. Agora você quer aumentar seu lucro. O que você faz para aumentar o seu lucro? Para aumentar o lucro, você tem que ou diminuir o custo ou aumentar o preço. Concorda? Sim.
Então, nós estamos chegando a... Qual a conclusão, gente? Qual a conclusão que nós estamos chegando aqui? Aonde é que vocês precisam atuar mais fortemente? Em qual das 3 variáveis você precisa atuar mais fortemente? Reduzir o custo. Bem, Eduardo, muito bem, é isso mesmo. A variável custo-despesa é a que tem maior peso nisso, porque ela vai ser balizadora para você ficar mais competitivo em relação a preço de serviço e também em relação à margem do seu resultado, a margem de lucro. Perfeito, essa é a análise. Ou seja, nós temos que nos concentrarmos na relação de gerenciamento do nosso custo. Porque ele, se for reduzido, nós conseguiremos aumentar a nossa competitividade e, se nós quisermos até manter o preço, a gente vai aumentar a nossa margem de lucro. Ou seja, seremos mais lucrativos com apenas redução dos custos e manutenção dos preços. Entenderam o raciocínio? Todos entenderam? Sim. Porque muita gente pode falar assim, eu quero aumentar o lucro, no segundo item aqui, ó. O lucro é o mais importante. Não, o lucro é importante, mas não é o mais importante. Se você não tiver uma boa gestão de custos, né, você não vai ter um lucro muito bom. Né? E olha que é importante, olha só. Os custos e as despesas têm que ser preço menos lucro, de modo que o seu preço tem que ter, no mínimo ser igual à cobertura de custos e despesas. Ok? Tá perfeito, gente? Sim, professor, a despesa realmente faz muita... Despesa fixa faz muita frente aí com relação à rentabilidade, né? Isso. Aí a questão agora é como é que você vai calcular isso. Olha só. Esse gráfico aqui demonstra claramente, a gente tem no eixo X, que é a linha azul de baixo, o período de análise. Geralmente eu vou fazer isso para 1 ano, tá? Eu avalio sempre de forma anualizada. Posso fazer de outros períodos, mas posso fazer 3 meses, 6 meses, não tem problema nenhum. Mas eu preciso de avaliar de acordo com o período aqui. No eixo Y, que é o azul vertical, tem as vendas do período, que obviamente está delineado aqui em reais. A linha verde, que está logo acima da azul aí, ela está representada pelo custo fixo. Então, tudo que está aqui embaixo, custo fixo. Então, independentemente de eu vender, eu vou ter sempre um custo fixo determinado à minha empresa. Isso eu tenho que garantir. À medida que eu começo a vender, que aí entra a linha vertical, perpendicular, melhor dizendo, amarelinha, que ela sobe aí de forma linear, eu começo a ter também o simultâneo, começo a receita, simultaneamente começo o meu custo variável, que está acima, obviamente, do meu custo fixo. Tá? Então, eu começo a ter custo variável. Muito bem. A soma do custo fixo e do custo variável estabelece o meu custo total. E esse pontinho aqui, onde está, na linha do tempo, e o nível de receitas necessário para que a minha empresa se equilibre entre aquilo que eu expliquei para vocês. As receitas totais têm que ser iguais ao custo fixo, a soma do custo fixo e o custo variável que dá o totalizador. Se eu estiver vendendo abaixo desse ponto, que está marcado em vermelhinho, eu estou no prejuízo. Acima desse ponto, está verdinho, eu estou no lucro. Só que aqui, esse ponto dessa carinha rosa aqui, é lucro igual a zero. Lucro igual a zero. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que calcular também, dentro desse custo de vocês, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Você tem que incluir as suas despesas pessoais, que tem que representar pelo menos uma margem de lucro mínima para que você faça jus à sua necessidade de sobrevivência. Então, esse lucro igual a zero aqui deve levar em consideração aquilo que você precisa.
O que for maior do que isso aumenta a sua capacidade de investimento, aumenta a sua capacidade de crescimento, aumenta a sua capacidade de participação em novos mercados, representa uma possibilidade de expansão. Eu gosto muito de dar o exemplo lá de Patos de Minas, que eu adoro Patos de Minas, porque tem a festa do milho no mês de maio, né? E a festa do milho é maravilhosa, vai gente do Brasil inteiro. E lá tem, por exemplo, de repente, tem lá uma oportunidade para o corretor participar com um stand, fazer a sua publicidade, a sua propaganda, né, dos seus serviços, etc, etc. Fazer lá um portfólio de apresentação bacana, fazer alguma palestra, enfim, participar. E aí, de repente, o stand custa R$30 mil só de saída. Para vir para cá, R$30 mil. Fora material que você vai gastar, investimento em mídia, marketing, ficou em R$50 mil. R$50 mil, tá bom. Você vai investir R$50 mil, obviamente vai calcular lá a possibilidade de retorno desse investimento, mas você precisa de ter, antes de mais nada, capacidade para fazer esse investimento. E como é que você obtém essa capacidade de investimento? Através de um planejamento financeiro em que as suas receitas estão cobrindo os seus custos fixos variáveis e dando a você uma margem bacana de resultado em termos de lucratividade. Está entendendo? E aí você consegue fazer um orçamento melhor. Está fazendo sentido, gente? Então, o primeiro exercício que vocês têm que fazer na empresa de vocês é listar quais são esses custos, tanto fixos quanto variáveis, para podermos calcular exatamente qual o mínimo de receita que você precisa obter para garantir a cobertura dos seus custos fixos e variáveis. E mais do que isso, a sua margem de investimento em marketing, em outros programas de incentivo que você possa fazer aí, tá bom? Legal? Tem mais Fenamilha, não? Oh, que pena. Tem Fenamilha, sim, mas só é show. Ah, só show? Ah, que chato. Tentei investir lá, pensei que lá era mais barato que a FEMEC aqui, a Agrofarm aqui de Uberlândia, mas... Já participei algumas vezes da Fenamilha, mas tinha muito stand lá na época. Eu lembro, Bom, agora eles tiveram só alguns. Bom, ok. Então, pessoal, aqui eu vou agora dar algumas dicas para vocês, considerando que nós criamos aqui um consenso no grupo de que o melhor trabalho a se fazer é em cima de custos. Então, vamos lá. Como é que eu, empresário, posso reduzir esses custos? Primeira dica, trabalhando os meus processos, automação de processos, digitalização dos meus processos. Por isso que é muito importante, olha só que as coisas acabam, né, é tudo uma coisa ligada à outra, não tem jeito, não tem nada interdependente. Independente, são todas interdependentes, ao contrário. Não tem nada independente, tem tudo interdependência. Por quê? Uma estratégia bem montada, uma gestão de processo bem feita, vai resultar em aumento da sua competitividade, porque você vai conseguir reduzir custos. Então, implementar soluções tecnológicas para automatizar os seus processos, que muitas vezes são manuais, reduzindo o tempo e os custos, né, operacionais associados. Então, já falamos isso e reiteradamente temos que repetir, né? Investimento em programa de gestão de corretoras, investimento em multical, investimento em ferramenta, né, de watching business, de inteligência artificial, que você já pode começar a pensar. Tem que ter também, o segundo ponto, uma gestão eficiente de comissões, que é sempre revisar a estrutura de comissões, ou seja, quais ramos eu rentabilizo mais para a minha empresa, quais ramos trazem mais fluxo de caixa antecipado do que post-antecipado, quais ramos são mais incentivados pelas companhias do ponto de vista de campanhas e produtividade, ok? Porque isso vai impactar financeiramente o meu resultado, né? E, obviamente, quanto mais receita eu tiver, menos o meu custo fixo vai ser representativo, ele vai ser amortizado com facilidade pelas minhas comissões, mas eu tenho que ter uma gestão eficiente disso. Eu posso também, terceiro ponto, renegociar contratos com fornecedores de serviços e produtos para obter. Eu consigo também reduzir, ainda que pouco, mas consigo. Eu trabalhei numa empresa que a gente escrevia lá
a gente colocou em todos os apagadores, né? Interruptores. Luz que você apaga é luz que você não paga. Mas isso é um resultado muito pequeno, mas, de qualquer forma, ajuda, né? Negociar com o CEMIG é sempre uma boa. Reduz a nossa taxa de luz. Otimizar, quarto ponto, otimizar portfólio de produtos. Claro, o que é que eu falei? Na medida que você tem um mix de negócios mais voltado para receitas recorrentes ou mais voltado para produtos que tragam resultados na linha do tempo mais efetivo em termos de comissionamento, é muito melhor do que você receber um seguro de automóvel hoje e só ano que vem voltar no cliente. E, finalmente, reduz custo bastante na medida em que você aumenta a sua capacidade, a sua formação, a sua qualificação do seu time, porque o retrabalho não vai existir, a produtividade aumenta significativamente e também permite que esse time de colaboradores comece a tratar produtos diferenciados fora da normalidade, né? Você pode fazer campanhas, você pode incentivar, você pode trazer mais resultados em outros produtos do que aqueles tradicionalmente operados por eles, que, na verdade, o time opera muito mais em automóvel mesmo, residencial, alguma coisa próximo disso, mas fica muito na linha do massificado, né? Então, formar o time é muito melhor e reduz custos para valer. E a outra coisa que é importante, que dentro da precificação que você pode estabelecer, nós temos 3 níveis, tá, de possibilidade. Você pode precificar o seu produto, e na verdade não estamos falando aqui do seu serviço, que o produto propriamente dito é o da seguradora, mas o seu produto é serviço perante o seu cliente, né, afinal. Então, a gente tem a estratégia de precificação no método do custo, no método do valor e no método da concorrência. Vocês vão escolher qual aquele que mais se adequa à sua empresa. Tá bom? Vamos lá. Vamos definir o conceito e dizer quais são as vantagens e as desvantagens. Então, está aí o conceito. O que é metodologia de precificação baseada em custo? Está aqui o conceito. Nós vamos calcular o preço com base em 2 variáveis: custo de produção e a aquisição do produto ou serviço, adicionado à margem de lucro. Então, quanto é o seu custo fixo, seu custo variável e sua margem de resultado, ponto final. Qual que é a vantagem disso? Há uma simplificação na aplicação, mas, ao mesmo tempo, garante a cobertura de todos os custos que você tem na empresa, além da sua margem de lucro. Qual que é a desvantagem? Não considera a percepção de valor do cliente, que está simplesmente só na base do custo de produção, fixo e variável, mais o lucro, e também pode resultar em preços não competitivos se os custos forem superiores ao da sua concorrência. Ou seja, se você não automatiza processo, se você não tem um time treinado, se você não tem um gerenciamento eficiente de comissões, etc., que eu mostrei para vocês no slide anterior. Tá ok? Então, baseado em custo é isso. Custo fixo e variável, mais a margem de lucro. Vamos ver agora, baseado em valor. Vocês vão gostar, tenho certeza. Foca na percepção de valor do produto ou serviço em vez de custos envolvidos na empresa. Foca na percepção de valor dos clientes. E percepção de valor, como é que a gente mede? Nós já aprendemos isso. Como é que a gente mede percepção de valor? Ninguém vai dizer? Como é que a gente mede percepção de valor? É uma relação entre o preço e a qualidade. Tem a ver com os atributos do produto, tem a ver com as características do produto, tem a ver com os benefícios do produto, né? Tudo que leva valor agregado, né? Que leva customização,
que leva à personalização, né? Aquilo que o cliente percebe. E depois que ele contrata o serviço, né, contrata o seguro, a gente pode medir o grau de satisfação dele, que também é geração de valor. Quando você mede esse grau, na próxima renovação, se ele te deu uma nota 10 lá nesse atendimento e você fez uma boa manutenção do contrato, o ano que vem você vai renovar por um valor melhor do que você estabeleceu, melhor e maior do que você estabeleceu no ano anterior, lógico, né? Então, você precisa de levar em consideração essa percepção dele sobre tudo que leva essa agregação para ele, que leva customização e personalização no atendimento. Então, olha só, qual que é a vantagem? Permite a maximização da margem de lucro, com base na percepção do valor do cliente, você aumenta muito a sua margem, flexibiliza para ajustar preços de acordo com os diferentes segmentos de clientes, porque ele valoriza muito a sua prestação de serviços, a sua consultoria, né? Certamente vocês já ouviram de alguns clientes, poxa vida, eu tenho aqui um corretor que já fazia o seguro para mim há muito tempo, ele nunca me mostrou como você me mostrou, ele nunca fez um trabalho como você fez, já escutaram esse elogio? É isso, isso é percepção de valor, ou seja, você fez diferença no mercado, você apresentou-se de forma diferente, apresentou-se de forma consultiva, de forma orientativa, de forma muito mais detalhada em termos de possibilidade de garantia de cobertura. Quando você explica, o cliente entende e você ganha muito mais com isso. A desvantagem requer, olha só que importante, requer conhecimento profundo sobre as preferências e as percepções de valor dos clientes. Por isso que aquela matriz que eu passei para vocês, que vale $1 milhão, aquelas que eu mastiguei para você lá, geração Baby Boomers, geração X, Y, Z, as características de cada geração, como é que vocês devem comunicar, aquilo vale $1 milhão, gente. Aquilo muito bom. Tá? Não é porque eu fiz, não, porque, na verdade, eu pesquisei e resumi para vocês. Tá? E outra coisa, o risco de precificar produtos fora do alcance de alguns segmentos de mercado também pode ser aumentado. Você pode perceber muito valor no cliente e acabar precificando errado. Tá? Agora, baseado na concorrência, baseado na concorrência, ui, olha aqui. Define o preço com base nos preços praticados pelos concorrentes. Então, se eu colocando 10% de comissão, eu também vou colocar 15%, eu vou colocar 12%, se colocou 20%, eu vou colocar 18%. Quer dizer, só olhar para o concorrente e o comissionamento que ele está praticando, aí de novo, aí está completamente fora do propósito que nós estamos conversando aqui, que é precificar o seu serviço a partir de quê? A partir da necessidade de calcular o seu ponto de equilíbrio, o seu break-even point, aquele valor que cobre todas as suas despesas, custos fixos e variáveis, a expectativa mínima de receita e com a margem de lucro esperada para cobrir também a sua necessidade de caixa pessoal e as suas necessidades de investimento e crescimento. As vantagens de precificação a partir da concorrência é que facilita a entrada e a competitividade do mercado, aspas aí, né? Ajuda a evitar guerras de preços prejudiciais, também não concordo muito com isso, porque acaba que você está puxando o preço para baixo em função do seu serviço menos remunerado e a concorrência também está puxando para baixo. No final, quem ganha é o segurado, que explora potencialmente a competitividade entre corretores para jogar o preço para baixo. E vocês entram, às vezes, numa bancarrota aí, em função do cliente pressionar vocês. As margens de lucro podem ser comprometidas, aliás, comprimidas e comprometidas também, né? Se a concorrência operar com um custo muito baixo, e o preço pode não refletir o valor real do produto, nem os custos. Então, agora vocês vão me dizer qual é a escolha de vocês. Vou trabalhar com qual precificação? Diga. É o seguinte, eu vejo que o ideal é basear em valor.
eu acho que o ideal para mim é basear em valor. Porém, nem sempre você consegue fazer com que o cliente entenda isso, né? Então, acaba que, em alguns casos, você baseia na concorrência, você tem cliente que não dá valor nenhum a nada, só que é preço. Então, acho que muitas vezes eu discordo completamente de basear na concorrência. Eu me posiciono aqui como sendo um trabalho com condição sempre mais alta. Eu procuro sempre trabalhar com condição mais alta. Procuro enxugar meu custo aqui super enxuto. Eu estou precisando de aumentar minha despesa, eu estou precisando de melhorar nesse sentido. Mas eu vejo que é impossível você pegar e ficar ali baseado em valor, e tudo bem, se o cliente quiser te comprar, ele vai pagar mais caro um pouquinho, porque tem que dar valor no que você oferece para ele. Eu enxergo assim, não sei se estou errado, mas eu vejo que muitas vezes a gente tem que acabar abrindo mão um pouquinho, indo lá para a base de concorrência. Sempre procurando, eu pelo menos faço assim, sempre procurando valorizar e fazer com que o cliente entenda o valor de ter um profissional qualificado. Ok. Está entendido, perfeito. Ok, está entendido. Alguém quer se manifestar? A resposta do Eduardo foi: eu procuro basear no valor, mas tem hora que eu tenho que fazer de acordo com a concorrência ou de acordo com o meu custo. O custo ele não falou, de acordo com a concorrência. E aí? Sim, mas o custo é uma realidade, né? A gente tem que estar sempre olhando o custo. Ok. Maravilha. Quem mais quer se manifestar? É complexo, porque tem clientes, professor, que mesmo estipulando um valor mínimo em reais, valor mínimo financeiro por apólice, tem clientes que, devido à influência dele em algum meio, que pode trazer, né, um volume de cliente, ou um perfil de clientes da roda de amizades dele, que possam pagar igual ou maior o valor mínimo estipulado ali de comissionamento, tem clientes que a gente tem que trabalhar, às vezes, até um pouco abaixo desse valor mínimo. Às vezes, por razões estratégicas, né? Cada caso é um caso. Mas eu acho importante frisar, ter essa consciência desse valor mínimo por apólice, como apresentou aqui hoje. Renata, depois eu falo com o Eduardo também. Né? Muito cuidado com essa questão da estratégia de conquista do cliente pelo preço final. Tá? Porque o seu preço final pode não estar cobrindo os seus custos. Se você está abrindo mão da sua garantia mínima de receita para favorecer o cliente e imaginando que é uma boa estratégia fazer isso, porque vai trazer mais negócio através dele, como influenciador, né, ou indicador, essas coisas, cuidado, porque os outros vão querer a mesma coisa, né? E aí você pode se ver numa receita abaixo daquilo que você necessita para cobrir seus custos totais. Ou seja, você está operando abaixo do break-even. Uma vez que está operando abaixo do break-even, você está no vermelho e não no azul. Né? Já respondendo, Eduardo... Que não seja recorrente, né? Essa frequência de... Deixa eu mostrar o próximo slide, que aí eu respondo ao Eduardo também, dentro da colocação que ele fez, que eu acho que aqui está um resumo do que eu pretendo... Cada um desses métodos tem implicações estratégicas importantes, olha só. Cada um deles tem estratégia. O primeiro, baseado em custo, assegura a cobertura de custos e lucratividade, mas não pode capturar o valor total que os clientes atribuem ao serviço. Olha que interessante isso. Então, o preço baseado em custo cobre custos e lucratividade, porém, pode não capturar o valor total que os clientes atribuem ao serviço. Ou seja, o valor aí foi embora. De repente, ele está estabelecendo um valor grande e você não está cobrando por isso. O segundo, baseado em valor, alinha o preço com a percepção de valor do cliente. Porém, potencialmente, ele pode melhorar ainda mais a satisfação do cliente e a margem de lucro que você tem na empresa. Então, claro que o mundo ideal, como o Eduardo falou, é o valor.
Agora, a precificação baseada na concorrência ajuda a garantir competitividade do mercado, sim, mas corre o risco de iniciar a guerra de preços ou desvincular preço do custo e valor reais. E é o que nós estamos falando, o corretor sempre, às vezes, puxa para baixo em função da concorrente, e do concorrente, no final da história, quem está ganhando é o cliente. Então, em verdade, não existe assim, o melhor método, obviamente, é o valor, mas vocês podem fazer combinações de metodologia de precificação a partir de cada cliente, a partir de cada produto, e principalmente de uma estratégia que leve em consideração todas essas variáveis que vocês falaram aqui. Ou seja, quem é o cliente, né? Se ele vai multiplicar negócio para mim, se ele é um cliente estratégico ou não, se ele está dando mais valor ou não, qual o nível de capacidade de pagamento dele. Então, ou seja, nós temos que olhar muito, né, o cliente para percebermos que tipo de precificação nós vamos adotar. Mas levando em consideração, a prioridade é o valor percebido, os atributos, a personalização que você tem com ele, a customização, todo o trabalho de pesquisa e arquitetura e orientação consultiva, todo o atendimento de excelência que você dá, toda a qualidade e tempo dedicado a ele. Isso tudo vale dinheiro. Não é possível que vocês, né, não levem em consideração isso. Tá? Ok, Eduardo? Ok, Renata? Ok, todos? Ok. Ok. Concordo com você. Ok, professor. E aí tem uma situação que é interessante aqui para a gente discutir um pouco mais, que é a precificação dinâmica e psicológica. Olha que interessante. Na dinâmica, ela consiste em ajustar os preços em tempo real com base em variáveis como demanda, oferta, comportamento do consumidor e condições de mercado. As seguradoras estão fazendo isso a todo momento. Elas colocam um cálculo para você hoje, amanhã já muda o preço. A tarifa muda, coloca lá, preço válido para tantos dias e depois o preço é outro. Não é assim? Não tem um tempo de validade a precificação? E muitas vezes casos que é muito dinâmico, isso é o caso do automóvel mesmo. A seguradora precifica hoje o produto, te dá 5 dias para fechar. Amanhã, se você entrar com outro cliente no mesmo modelo, marca, carro, e valor, praticamente, muda o preço, pode ter mudado o preço. Porque tarifariamente, ou do ponto de vista atuarial, a seguradora consegue corrigir desvio de sinistralidade a partir dessa dinâmica e dessa variável atuarial. Tá? Mas tem seguradora de automóvel aí que, dependendo do volume de cotações com corretores diferentes, muda o preço. Pois é, muda. Ok, tá verificando aqui, ó, exatamente isso, é demanda, comportamento de consumo, né? O preço pode subir ou descer, porque é a chamada elasticidade do mercado econômico, né? Tem essa questão, curva de oferta com demanda. Toda vez que você tem muita procura de determinado produto, o que acontece? O preço aumenta, né? Aspas. Né? Ou toda vez que você tem muita oferta, acaba, né, o preço tendo que ser reduzido, porque tem pouco comprador. Né? Quando a oferta é maior, tem menos demanda, então o preço aumenta. Quando tem mais demanda do que oferta, o preço, né, pode ser diferente. E a aplicação está aí, né? Pode ser utilizado a partir de dados e algoritmos avançados, aí o corretor, quanto mais dado ele tiver dos seus clientes, mais corretamente ele vai estar ajustando os seus produtos e serviços de acordo não só com a demanda, mas de acordo com a capacidade e condições que esse consumidor tem, né? E também o perfil do risco de cliente e as condições que o mercado oferece. Ou seja, o segredo aqui é você trabalhar com base de dados e informações muito detalhadas. Quanto mais detalhado possível for a sua base de clientes, melhor para você ter um entendimento sobre tudo que o cliente necessita e principalmente como ele se comporta na aquisição de produtos e seus serviços. Né? E aí tem todas as pesquisas que você pode fazer, né, na hora de contratar, você ampliar o questionário de avaliação, você trabalhar no NPS na hora de criar satisfação, né, índice de satisfação, você fazer questionários adicionais para trazer novas informações, dá para fazer um monte de coisa aí.
E a precificação psicológica, tá, olha só, também tem a ver com valor, né? Trata-se de estabelecer preço que tem apelo psicológico para o consumidor. Vicente, isso aqui você pode deitar e rolar, porque você é um especialista. É um melhor exemplo que a gente pode trazer. Período pós-pandêmico, foi a possibilidade, né, da iminente de morte, trouxe muita demanda para seguro de vida. A Previdência Social, a Previdência Social está colapsando, ela está tendendo cada vez mais a pagar, né, uma remuneração abaixo. Não tá, a relação antigamente, gente, era 10 salários mínimos, teto de aposentadoria. Hoje está em torno de 6. Está reduzindo. Né? Só está caindo. E a tendência é diminuir. Diminuir. Então, essa questão, esse temor da Previdência Social caminha na direção contrária, de você, né, ter aí uma incerteza muito grande na Previdência e as pessoas serem incentivadas à Previdência privada. Dois exemplos que eu trouxe para vocês. Agora, posso ter, por exemplo, fatores psicológicos, determinada região, bairro, cidade, está tendo muito roubo, está tendo muito assalto, a violência aumentou, o índice de criminalidade. Isso tudo traz, né, um fator psicológico de demanda para vocês. Eu me lembro de um caso de um corretor em São Paulo que só praticamente chiava pedido em seguro de incêndio. O que ele fazia? Ele montou um escritório perto do corpo de bombeiro da cidade de São Paulo. E o caminhão do bombeiro saía, ele saía atrás para ver o que era. Se fosse incêndio, quando geralmente era, ele, e na vizinhança toda ele falava, está ali pegando fogo. Tem seguro de incêndio? Não, vamos fazer agora. Então, assim, é brincadeira, mas faz parte do jogo, né? Então, esse fator psicológico é muito importante para essa percepção de valor aumentar e incentivar a compra, né? Pode envolver estruturação de ofertas e preços de maneira que pareçam mais atraentes para os clientes, mesmo que o valor real entregue seja o mesmo. Então, isso tudo pode levar em consideração. A pandemia, por exemplo, nós tivemos aí em torno de 9 bilhões de indenizações somadas aí ao longo do período, mas a média de capital segurado, não sei se você sabe, Vicente, mas foi abaixo de 40 mil por família. Né? Então, 40 mil? Não sabia. Abaixo de 40 mil média. Então, significa dizer o seguinte, que indenizamos um volume muito grande, mas se você olhar a indenização média por família, foi abaixo de 48, nessa faixa de 38, 39 mil. Por quê? Porque a maioria dos produtos eram ou vendidos pelo banco, com capital pequeno, né, ofertas goela abaixo, ou eram de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, que é o seguro obrigatório. Convenção coletiva, o valor capital segurado é menor. Né? E aí, vocês precisam sempre lembrar daquela estratégia que eu já falei, do B2B2C, porque vocês podem fazer o seguro para atender a convenção coletiva, mas tem que pegar cada um dos diretores, cada um dos gerentes, enfim, quem tem salário mais alto, pelo menos, e fazer um trabalho diferenciado, num plano individual, ou fazer trabalhos, vida em grupo escalonado. Eu prefiro fazer trabalho individualizado, porque amanhã depois aquele segurado sai da empresa, o diretor vai para outro, vai ser contratado, ele leva o seguro junto. Se estiver na empresa, o seguro, ele perde o seguro, só a não ser que você consiga a indicação dele para fazer em outra empresa. Então, tudo isso é uma estratégia inteligente que vocês podem adotar. Tá? Para finalizar, eu trago de novo aqui, de uma forma um pouco diferente do que eu tinha apresentado lá nos planos orçamentários, para vocês terem um plano de metas da seguinte forma. Primeiro item nesse plano de metas, receitas recorrentes mensais, área de benefícios. Quem só trabalha com isso, maravilha. Quem trabalha com mais produtos, vai fazer... A primeira linha aqui vai projetar as receitas que são recorrentes mensais. A área de vida, previdência, saúde, odonto, etc. Tá? A segunda linha são as receitas mensais na área de ramos alimentares, danos, envolvendo aí todos os produtos automóvel, empresarial, condomínio, residência, etc. Né? Posso ter aqui também receitas de outros negócios, que é o caso de consórcio, é o caso de monitoramento de segurança, é o caso de financiamento, investimento. Posso ter outras. Posso ter receitas extraordinárias, comissão de produção,
comissão sobre resultado, campanha de vendas que eu ganhei, etc., né? E, obviamente, eu tenho também receitas financeiras que são oriundas de aplicação que eu consegui fazer em função da sobra de capital. Tenho aqui agora uma meta para despesas e custos fixos, tenho uma meta para despesas e custos variáveis e tenho uma meta para despesas extraordinárias que podem acontecer ao longo do caminho aí. Então, eu faço uma previsão de caixa. Faço aqui, por fim, a previsão de resultados, que são os orçados, mas eu também faço o realizado. O que eu estou realizando? Orçado e realizado é muito importante. Se houver sobra de capital, eu faço investimentos, eu vou definir quais investimentos, de preferência em títulos de curto prazo, liquidez imediata, que você pode resgatar, né, com menos de 30 dias ou 30 dias e tal, né? E aí você tem também os financiamentos de capital, caso alguma coisa esteja falhando aqui, espero que não precise de financiamento de jeito nenhum, porque você vai ter que agir em cima de custo ou em cima de produção. Tomada de capital para fazer financiamento, a não ser que seja muito necessário para um projeto grande, não vale a pena, né, no caso de uma corretora de seguros, na minha opinião, tá? Então, esse orçamento aqui é feito anualmente, mês a mês, você pode fazer revisões periódicas, mensais, trimestrais, semestrais. O importante é criar um plano de metas e você definir, né, o que você vai ter de receita, de custo e despesas e, obviamente, de lucratividade. Mais $1 milhão aí para rentabilizar a corretora de vocês. E aí a pergunta é, quais são as suas decisões? Ou quais serão as suas decisões? O que vocês vão agir a partir dessa aula de hoje? Quero os relatos aí. Qual que é o plano de ação? O que fazer? Uau! Mais uma vez, nós tivemos aí a oportunidade de ter esse puxão de orelha trazido à tona, né? Não é a primeira vez que o professor e a Fernanda traz para nós essa releitura, né? E o quanto, eu falo por mim, o quanto eu ainda não coloquei nem metade desse plano de ação aí em prática. Algumas coisas já foram feitas, mas não todas, né? Então, pode-se dizer assim que uns 30%, mas é realmente para refletir aonde estamos, para onde pretendemos chegar. E o brasileiro, ele prioriza muito, muitas das vezes, e na grande maioria, a experiência imediata, né, vamos dizer assim. Isso de uma forma geral, até nós que somos empresários, se não mudarmos a mentalidade, sofremos isso, né? E isso também recorre nos nossos negócios, porque a gente deixa de, por exemplo, planilhar ou organizar as finanças da empresa achando que está tendo lucro, achando que está nadando de braçada. E quando você vai ver ou vai pôr na ponta do lápis os seus custos operacionais, que você não tem ali um valor direcionado mínimo para recebimento das suas comissões, ou atuando da mesma forma como eu, né, comentei aqui há alguns momentos atrás, entendendo que o cliente é estratégico, mas aí eu estou negligenciando a minha força de trabalho, o meu conhecimento, minhas horas de estudo, de pesquisa, de consulta com um departamento jurídico para aprender mais, eu estou rasgando todo esse esforço que eu Exatamente. jogando no lixo, né? E é isso mesmo, pode arrancar nossas orelhas porque precisa mudar. Ok, Renato. Boa reflexão, mas eu acho que se você já está agindo, como você falou, você já conseguiu 30%, faltam 70%, mas é para e passo, é passo a passo mesmo, com planejamento, com calma e tal, você vai chegar lá, com certeza vai chegar lá. Isso não são teorias, a gente traz não só as teorias, mas a gente traz a aplicabilidade, porque a gente precisa fazer com que vocês viabilizem, né, essas ferramentas novas, essa nova maneira de, não só de pensar, mas, sobretudo, nova maneira de agir, né? Porque a mudança ela é constante, a transformação ela é constante, e a gente está sempre necessitando de ajustamento, né?
de ajustes nessas ações. O que foi bom ano passado, não necessariamente se repete agora, e por aí vai, né? Então, é isso. Mas o caminho é agir. Então, o caminho é tomar atitudes, não só fazer reflexões, né? Não sair com a orelha vermelha, mas sair realmente com o rosto vermelho e as pernas vermelhas, andando e botando para frente aí todas as ações, né? Legal. Quem mais? Quem mais quer falar? Nada? O pessoal está caladinho, está com medo de falar, Pensativo, hein? bem pensativo. Não, gente, não. Bem pensativo. Fala. Não, hoje eu tive uma situação como essa, Maurício. Hoje eu sempre me preocupei com fidelização. E hoje eu vi uma situação que eu já deveria ter acordado nesse ano 2024, com a mentoria e tudo mais, e eu vou ter que deixar um pouco o meu ético, né, de lado e vou no mercado, que eu tenho condição do mercado e tentar fazer uma coisa melhor para o meu cliente fidelizado. Se eu não conseguir manter no que eu tenho que procurar no mercado. E eu tinha uma resistência muito grande nisso, em cima de comodismo, tá? Que você pode perder um tanto, mas depois você vai ganhar com outras coisas agregadas. É isso que eu estou fazendo nas parcerias. Mas é uma coisa que te demanda muita atenção. Não vou te falar que não, porque essa mudança é muito grande. Espera aí, Renato, antes de você sair, bate a foto aí, por favor. Vou descompartilhar aqui. Vamos bater a foto rapidinho? Vamos bater a foto aí, porque você é a nossa fotógrafa oficial. Cadê a turminha? Vamos abrir a câmera aí, todo mundo. Cíntia, abre a câmera. Rose, abre a câmera aí. Passar Cíntia, abre aqui. Isso aí. Giz, cachaça. Galo doido. Tem um negócio aparecendo aqui. O que é isso aqui? Negócio aparecendo? Apareceu um ícone aqui na minha tela. Não, e aí ele ia pegar. Tá normal. Tá normal. Então, peraí, gente. É do agilizador. Peraí, não sei o que ele está abrindo aqui agora, não mexi nele. Ixi. Eu não estou conseguindo pegar. Eu já tirei. Já tirou? Tirei aqui. Já tirei Tá, um aqui. obrigada. Eu não estava conseguindo pegar o botão de captura aqui. Eu abri o captura aqui e, sem querer, eu abri o agilizador. Eu vou desfazer aqui a nossa gravação. Para lá. Muito bem.